E aí, meus queridos, estamos começando mais uma edição do TC News e hoje o foco vão ser as principais atualizações sobre a política americana. Se você por um acaso perdeu o programa piloto com as principais atualizações aqui do Brasil, é só clicar no card e conferir o vídeo. Pois bem, vamos começar dando uma olhada nas informações suspeitas sobre o tiro que o Donald Trump levou. Eu já fiz uma cobertura disso aqui no canal, trouxe algumas hipóteses, algumas teorias e fica cada vez mais difícil acreditar que isso aqui não foi algo armado. Olha só, segundo o jornalista Marion Naufal, dados do telefone celular de Thomas Matthew Crooks, o atirador, mostram que tinham pessoas que frequentemente visitavam tanto a sua casa quanto edifícios do FBI. A análise de dados dos dispositivos móveis feitos pelo projeto de supervisão da Heritage Foundation revelou que alguém que visitava regularmente a casa de Thomas Crooks, na Pensilvânia, também visitou um prédio em D.C., perto de um escritório do FBI. Essa análise identificou 9 dispositivos ligados à casa do Thomas Matthew Crooks e ao trabalho dele. Essas descobertas sugerem que Crooks não agiu sozinho na tentativa de assassinato de Trump. Apesar das investigações, a diretora do Serviço Secreto Kimberly Shittle encaminhou perguntas sobre os potenciais cúmplices de Crooks ao FBI. Mas a gente já vai ver que ela é ex-diretora, né? Ela foi questionada no Congresso americano e, sinceramente, eu perdi meu tempo acompanhando todos os questionamentos que foram feitos a ela. E por que eu digo que eu perdi meu tempo? Porque basicamente ela não respondia nada. Ela simplesmente falava que não sabia de nada, que não podia falar, que não tinha conhecimento. Não teve quase nada de útil nessa sabatina que ela sofreu. Uma das poucas coisas reveladoras foi essa aqui, ó. A diretora do Serviço Secreto americano disse que as comunicações por rádio dos agentes no dia do atentado contra o Trump não foram gravadas. Ou seja, é mais uma coisa que ela não tinha para mostrar. Só que isso aqui chama atenção justamente pelo fato de ser muito conveniente, né? Num dia em que o serviço secreto faz um serviço porco que permite que Donald Trump leve um tiro, por um acaso não tem nenhuma gravação, nenhum registro das comunicações de rádio que possam responder algumas dúvidas, né? Será que teve alguma armação por trás de tudo isso? O serviço secreto foi apenas negligente, incompetente, ou eles foram coniventes? Pois bem, exatamente um dia depois de ser questionada pelo Congresso, a diretora do Serviço Secreto americano renunciou ao cargo. E é interessante porque durante as perguntas ela tinha respondido isso aqui, ó. Acho que eu sou a melhor pessoa para liderar o serviço secreto nesse momento. Pois é. Um dia antes de renunciar ao cargo, ela tinha respondido que era a melhor pessoa para liderar o serviço secreto. O que será que aconteceu, hein? De um dia para o outro? Esquisito, não? Bom, além disso, a gente teve muitos ex-agentes questionando o serviço secreto sobre o atentado contra o Trump. A gente viu um pouco disso na minha cobertura. Especialistas levantam o motivo do telhado onde o atirador estava não ter sido protegido com antecedência e se o órgão tinha alerta sobre o homem. A gente já viu que aquele telhado de onde o Thomas Matthew Crooks disparou, inclusive, tinha agentes do serviço secreto dentro, porque era uma das bases de operação do serviço secreto. Mas como eu já tratei disso em outros vídeos, eu não vou ficar aqui me repetindo, porém você pode conferir no card que eu vou deixar aqui também, caso você queira mais informações sobre. Porém, uma informação nova e muito estranha sobre isso, que saiu agora em agosto, foi essa aqui, ó, divulgado pela CBS News. O comício de Butler, justamente onde o Trump tomou um tiro, né, foi o primeiro evento de Trump em 2024 com atiradores do serviço secreto, dizem autoridades. Por que isso é tão esquisito? Ora, significa que não era comum colocar contra-atiradores para fazer a defesa do presidente, do candidato à presidência, né, Donald Trump. Por mais uma coincidência quase que inexplicável, justo no comício, onde tinha um atirador e onde o Donald Trump tomou um tiro, foi quando eles decidiram colocar contra-atiradores no telhado. E não tem uma boa explicação para isso. Só que apenas fortalece uma dúvida que muitas pessoas já levantam há um bom tempo do real propósito do serviço secreto ter mandado aqueles contra-atiradores ficar em posição no telhado e só dispararem depois que o Thomas Matthew Crooks acertasse a orelha do Trump. Porque a impressão que dá, né, como a gente já cansou de ver, eles sabiam que o cara estava no telhado, eles foram informados, tiveram muito tempo para agir, mas só dispararam depois que o cara alvejou o Trump. Então, o que deveria ter acontecido é o Donald Trump tomando um tiro na cabeça e logo em seguida o atirador morrendo. Só que por um milagre, o Trump moveu a cabeça bem naquela hora e acabou acertando só a orelha dele. Porém, o atirador morreu do mesmo jeito. O que significa que, como dizem que ele agiu sozinho,
A única pessoa que poderia responder perguntas sobre esse caso tá morta, né? E é por isso que fica tão difícil de não acreditar nas conspirações, né? Porque as gravações daquele dia não existem, né? Convenientemente, nada foi gravado. Por um acaso, aquele foi o primeiro comício que tinha contra-atiradores. Justo no dia que tinha mesmo um atirador. E esses contra-atiradores não neutralizaram o alvo. Só mataram o atirador depois que ele já tinha atirado. É tudo realmente muito conveniente para que ninguém saiba nada sobre a real motivação por trás desse atentado, né? E aí a gente pode passar por uma outra questão controversa sobre esse atentado, que é todo o ódio promovido pela esquerda, né? A extrema esquerda, a esquerda radical, contra os conservadores, os republicanos, os trumpistas. Um estudo realizado antes do atentado confirma que mais opositores de Trump querem violência do que apoiadores do Trump. E essa é mais uma matéria sensacional que acredito que eu vou trazer na íntegra, só que eu acho que é interessante colocar aqui para dar um pouco mais de contexto também nesse compilado de notícias que eu tô trazendo para vocês. Mas basicamente esses pesquisadores, eles confirmaram o que vem sendo muito dito nos últimos dias por causa do atentado contra o Trump, né? Que a esquerda, sim, ela incentiva a violência contra seus opositores políticos. Então, não é só uma coincidência que o Bolsonaro tomou uma facada, que o Trump tomou um tiro, que teve um primeiro-ministro lá, japonês, eu acho, que acabou sendo morto efetivamente, que também era de direita. A esquerda é mais violenta. A esquerda defende mais que os fins justificam os meios. É claro, eles são revolucionários, eles são a favor da tomada armada do poder. Claro que para eles é legítimo você matar o Trump para impedir que a extrema-direita consiga vencer uma eleição. Mas eles são os democráticos, claro que são. Bom, ainda sobre o Trump, uma notícia interessante: Elon Musk revela que pode participar do governo de Donald Trump. Em entrevista para o cientista Lex Fridman, o Musk revela que sugeriu a Trump criar um grupo para tornar o governo mais eficiente. E o Elon também disse ser atacado por muitas psyops e brincou que está usando chapéu de alumínio. E enquanto do lado do Trump a gente tem o Elon Musk oferecendo alternativas para um governo mais eficiente e se engajando na luta contra a cultura woke, do lado da Kamala Harris nós temos o quê? Olha só, a administração Biden-Harris pagou milhões a consultores para ajudar os militares a implementar contratações baseadas em raça e combater a resistência a DEI, que são aquelas políticas de diversidade, equidade e inclusão. Ou seja, lá nos Estados Unidos, os políticos de esquerda também estão torrando milhões do contribuinte para manutenção das suas ideologias políticas. E o interessante dessa matéria do Daily Wire é perceber que eles estão precisando investir para combater a resistência a DEI. Sabe o que isso significa, né? Que já se tornou extremamente impopular defender políticas de diversidade, equidade e inclusão, ESG e agenda woke em geral. A gente tá vendo os ares mudando de lado. A Disney mudando, a Microsoft mudando, até a BlackRock, né, que tem toda aquela polêmica, conspiração, possível participação aí no caso do Trump, mas até a BlackRock tá dando algumas indicações de que talvez as coisas possam mudar. E a esquerda tá se debatendo. E isso aqui é uma notícia que evidentemente pega muito mal para a campanha da Kamala Harris. E não é a única, né? Vejam isso. Primeiro anúncio de campanha de Kamala Harris destaca aborto, orgulho trans, processos contra Trump e Beyoncé. Esse é um texto do Paulo Figueiredo, foi publicado na TV Flórida, e eu cheguei a conferir esse comercial. É realmente uma peça de propaganda patética, exaltando tudo que não presta. E não só isso, né? A Kamala Harris já foi classificada como a representante mais esquerdista do Senado americano. Nessa classificação, que levava em conta as posições das votações dos parlamentares, ela tirou a nota máxima da esquerda. Tipo, ninguém poderia ser mais esquerdista do que Kamala Harris. E aí você vê, ela já foi classificada como a representante mais esquerdista. Na sua primeira peça de campanha, ela exaltou um monte de pauta woke, né? Aborto, orgulho trans e blá blá blá. E ainda assim, eu tenho que ler bobagens como essa aqui. Plot twist, ela não é woke, ela é pró-Israel e foi uma promotora linha dura que botava maconheiro na cadeia sem pena. Sim. Tem esquerdista brasileiro que fica com esse papinho de que não tem, né, esquerda nos Estados Unidos. Eles copiam todas as pautas esquerdistas dos Estados Unidos, mas aí eles falam que não, lá não tem esquerda. Aí você vai ver tudo que eles defendem, a esquerda americana não só está defendendo também, como eles estão criando. Eles estão sendo pioneiros na defesa dessas pautas. E ele respondeu isso justamente num vídeo que eu compartilhei em que a Kamala Harris falava: nós temos que continuar o woke. Tipo, todo mundo tem que ser o woke. E ela falou isso como uma psicopata, rindo pra caramba, um negócio grotesco. You know, we have to stay woke.
Like, everybody needs to be woke. Todo mundo tem que ser woke. Ela começando a rir sozinha, as outras apresentadoras ali encarando ela sem entender nada. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Ó, a gente tem que continuar, a gente tem que ser mais woke, não menos woke. Negócio grotesco. Aí o cara vai lá e comenta, plot twist, ela não é woke. Não, imagina. Ela só votou segundo todas as pautas da agenda woke enquanto estava lá no Congresso, mas ela não é woke. Na sua campanha, ela escolheu exaltar e destacar justamente as pautas mais woke possíveis, mas ela não é woke. A Kamala Harris é extremamente impopular justamente porque ela é uma das principais personificações da cultura woke nos Estados Unidos. Só que não bastasse ela ser muito mais radical que o Joe Biden, ela também fez esse anúncio aqui nos últimos dias, ó. Escolheu Tim Walz como vice-presidente de chapa. Esse Tim Walz é quase que um ilustre desconhecido da política americana. Não é uma figura muito relevante. Porém, parece que tá rolando uma coisa interessante lá nas eleições dos Estados Unidos. Foi um movimento que tanto o Trump quanto a Kamala Harris fizeram. O Trump escolheu como vice-presidente um cara que é mais à direita do que ele. Então, digamos que o vice-presidente do Trump é mais extrema-direita, ele é mais radical, ele é mais anti-woke do que o próprio Trump. E apesar da pesquisa ter mostrado, né, que ela é a representante mais esquerdista do Senado, esse cara, o Tim Walz, tem posições ainda mais radicais do que a Kamala Harris. Tanto que a gente pode ver nessa matéria aqui do Breitbart 7 coisas que você precisa saber sobre o radical de esquerda Tim Walz. E aí a gente tem um relatório que mostra que ele está envolvido com esquemas de corrupção. Olha, ele falhou miseravelmente no seu dever de supervisionar adequadamente milhões de dólares federais que administrou a organizações sem fins lucrativos, né, a ONGs, para alimentar crianças. E o relatório diz que a suposta incompetência dele criou oportunidades para fraude. Então, como todo político de esquerda, ele é um incompetente do ponto de vista econômico e está ligado com ONGs esquisitas de esquerda que dizem defender coisas boas, mas que abrem margem para fraude, para desvio de milhões de dólares. Além disso, ele assinou uma legislação para permitir que menores de idade façam operações de mudança de sexo em Minnesota. Ele assinou um projeto de lei para exigir que as escolas colocassem produtos menstruais nos banheiros de meninos. Se isso aqui não é extremista, eu não sei o que é. Defender pauta de mudança de sexo para criança é uma das posições mais extremas que você pode ter do ponto de vista político, na minha opinião. E esse arrombado defende isso. E ainda quer que coloque produtos menstruais nos banheiros dos meninos. Por que será? Ele também falhou em reagir aos tumultos, né, às manifestações que aconteceram em Minneapolis lá por causa do evento George Floyd. Ele também defende o ensino gratuito para imigrantes ilegais. E como vocês sabem, essa pauta da imigração, ela é muito importante nesse debate de direita e esquerda nos Estados Unidos e na Europa. Então, para eles, isso aqui é uma pauta bem radical, porque imigrantes estão destruindo boa parte desses lugares, né? Imigrantes ilegais, vale destacar, ilegais. Esse é o problema, não é contra a imigração de forma geral, contra a imigração ilegal, que são justamente esses que costumam gerar mais problemas, né? Justamente porque eles estão ilegais no país, eles cometem mais crimes, sabe? Ficam desamparados. E aí, a saída da esquerda não é fechar as fronteiras, impedir a imigração ilegal. Não, é incentivar a imigração ilegal, dando ensino de graça pra eles às custas do pagador de imposto americano que tá tendo a sociedade destruída por essas pessoas. Te parece uma pauta radical? Pra mim, sim. Radical e estúpida também. E ele também quer dar carteiras de motorista pra potencialmente 77 mil imigrantes ilegais qualificados. Além disso, ele defendeu abertamente o socialismo e foi um membro radical da Câmara dos Representantes, com a Heritage Action, dando a ele uma pontuação vitalícia de 13%, ou seja, o vice nomeado pela Kamala Harris é uma porcaria, talvez ainda pior do que ela própria. E foi o que o Trump disse. Olha só, saiu no G1 isso. O Trump disse que Tim Walz é ainda pior que a perigosa liberal e corrupta Kamala Harris, em meio a apoiadores. Liberal, no sentido americano, isso aqui é progressista, ok? Chamou a Kamala Harris de progressista. E ela é, de fato. Lacradora, né? Vamos colocar em termos claros? Uma lacradorazinha, como a gente já viu. E aqui umas matérias que eu já deixei separado há um bom tempo. Ó, essa aqui é do meio de maio e foi publicada pela Fox Business, que indicava que o bilionário progressista George Soros gastou 80 milhões de dólares para silenciar os americanos, diz Media Research Center. Os esquerdistas estão fazendo o possível para calar as vozes da metade da América, segundo Dan Schneider. A gente sabe que não são americanos, simplesmente, né? O George Soros gastou 80 milhões de dólares para silenciar
conservadores e republicanos. É o padrão de comportamento da esquerda no mundo inteiro. Porque esse canalha, ele faz a mesma coisa aqui no Brasil. Aqui só um exemplo pra vocês, ó. Grupo estrangeiro que atua na Amazônia recebe 75 milhões de reais de George Soros. Esse é um dos interesses desses caras na Amazônia. E usar ela politicamente, porque agora que a Amazônia tá lá pegando fogo toda hora, eles não falam mais nada. Por quê? Porque agora é o Lula que tá à frente da administração. Mas, como eu venho dizendo pra vocês há um tempo, o jogo tá virando, meus queridos. Então a gente pode caminhar para o encerramento do vídeo num clima mais otimista, porque um grupo que buscou desmonetizar a imprensa conservadora nos Estados Unidos chegou ao fim. Basicamente, um Sleeping Giants da vida fechou, acabou. Olha só, um grupo que foi apontado pela Câmara dos Estados Unidos como responsável por iniciativas para a desmonetização de órgãos de imprensa conservadores teve o seu fim anunciado nessa quinta-feira, foi no dia 8 de agosto. Segundo informações do Business Insider, a Federação Mundial de Anunciantes confirmou a interrupção de uma iniciativa lançada em 2019, a Aliança Global pela Mídia Responsável. Sempre esses nomes bonitinhos, né? Mídia responsável, é a mídia de esquerda. Ela é responsável porque ela só mente pra você o tempo inteiro. Passaram anos mentindo que não tinha nada no negócio do laptop do Hunter Biden, que o próprio Biden não estava senil e não tinha a menor condição de conseguir ser o presidente dos Estados Unidos, escondendo toda a podreira da esquerda, enquanto criava factoides para atacar os opositores. Isso é uma mídia responsável, né? É a mídia de esquerda ao redor do mundo. E assim, essa é uma questão complexa. Olha, eles tentaram desmonetizar a Fox News, Daily Wire, Breitbart News, inclusive fontes que eu usei hoje. As 3 fontes apareceram nesse vídeo que vocês estão assistindo. Só que qual que é o lance? Por que isso é uma estratégia tão canalha da esquerda? Porque não é o boicote por si só. Do tipo, poxa, eu sou de esquerda, eu não vou consumir Fox News nem Daily Wire, porque eu não concordo com as visões de mundo desses canais, desses veículos de imprensa, porque pra mim eles estão mentindo. Não, eles vão lá e fazem pressão em empresas isentas, empresas neutras ideologicamente. Porque também não é o caso de você ser um grande empresário, líder de uma grande rede, e você não investir, não patrocinar, não colocar publicidade nesses canais, porque simplesmente você não concorda com as posições desses canais. Não. O que eles fazem é pressionar empresas neutras, dizendo que quem patrocina a Fox News é racista, é fascista, defende coisas absurdas. Ou seja, eles usam mentira e manipulação através do cancelamento na internet, montando grupos também, né? Aqui eles montaram um grupo para promover a desmonetização desses veículos de imprensa, atribuindo crimes a esses veículos. Quer dizer, lá nos Estados Unidos nem são crimes necessariamente. É que a gente tá tão acostumado a falar com o que eles fazem aqui no Brasil, né? Mas lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, porém o objetivo é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa que o Sleeping Giants faz aqui. Então eles batem na porta lá do, sei lá, o CEO do McDonald's, que não é um cara de esquerda, talvez até seja um cara de direita, mas simplesmente ele não quer politizar, não quer que o McDonald's agora seja de direita ou de esquerda. Não, o McDonald's é só para entregar hambúrguer e é isso aí. Mas eles batem lá na porta e falam, ó, vocês estão financiando a Fox News, o Daily Wire, isso significa que vocês são racistas, né? E aí pra empresa não receber o rótulo de racista, eles cortam o patrocínio. Só que a direita finalmente tá começando a se mover contra isso e processando, demonstrando por que tudo isso é ilegal, né? Ó, isso que eles fizeram quebra as leis antitrust e ameaçam a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Porque é uma forma de censura que a esquerda promove. E eles conseguem isso através do domínio da janela de Overton, né? Fazendo com que as visões de mundo deles sejam socialmente vistas como as únicas corretas. Então você só é uma pessoa moralmente boa se você for de esquerda. Se você é de esquerda, você é contra o racismo. Se você é de direita, então você é racista. Eles tentam impregnar essa visão de mundo e assim, poxa, nenhuma empresa pode patrocinar os racistas, né? Só os antirracistas. Ou seja, eles ficam com toda a grana no fim das contas. Olha que maravilhoso. Mas tá acabando. A mamata tá acabando, os conservadores estão conseguindo dar uma equilibrada e essa aqui é mais uma pequena vitória pra gente. Enfim, nesse clima de otimismo, finalizamos a edição do TC News de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no Tragicômico para continuar acompanhando esse resumão de notícias para você, que em breve se tornará semanal. Deixa um comentário também, um feedback, o que você tá achando do programa, se você apoia mais conteúdo como esse. Dá uma olhada nos links ali da descrição também para apoiar o meu trabalho, se torna membro aqui do canal se você puder fazer essa contribuição, ajuda demais, porque como vocês viram, a gente tem que continuar lutando contra essa cultura do cancelamento da esquerda, porque a direita basicamente só tem as mídias alternativas para conseguir levar a informação adiante. Então, conto com você, muito obrigado por ter ficado comigo até o final, passe esse vídeo adiante e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!